Futebol, a equipe do Spartak realizou na cidade de Bahia. O objetivo é montar o elenco que vai disputar o Paraibano Sub-19. Nela está o sonho de todos esses garotos. Cerca de 80 meninos de 17 a 19 anos suaram a camisa em busca de uma oportunidade. Eles participaram de um peneirão do time Spartak no campo da Associação Hulk em Ação, na cidade de Bahia. Foi uma surpresa muito grande, né? Ver que na cidade de Bahia tem tantos atletas com esse potencial. E, assim, um trabalho incrível também da prefeitura aqui, que organizou a seletiva juntamente com o Spartak. E eu acho que essa quantidade de pessoas é o resultado desse trabalho. Os selecionados neste peneirão vão participar de uma outra seletiva no Spartak, com data ainda a ser definida. O objetivo principal é formar um elenco que vai participar do Campeonato Paraibano Sub-19. Além da qualidade técnica, a comissão procura atletas focados no esporte. Os que já fazem parte do elenco iniciaram a preparação para o campeonato estadual. A seleção nossa já começou, inclusive já tem alguns atletas que veio de fora, de outras cidades aqui, como Sapé, como Mari, como aqui Santa Rita. Tem atletas também que veio do Rio de Janeiro, Fortaleza. A prioridade nossa são atletas aqui da Paraíba. O lateral esquerdo Douglas Santos participou do peneirão e foi um dos selecionados. Ele faz parte do projeto Hulk em Ação e o campo já era familiar para ele. A expectativa agora é de compor o elenco do Spartak. Método. Entrar na rotina, o que faz com que o casal sair da rotina. E a gente estava conversei muito com a doutora Renata Toscano, que inclusive tem uma live aqui também no Portal Tambaú 247, e a gente falou muito sobre rotina. E a rotina, às vezes, vem de coisas simples, né, do nosso dia a dia. E às vezes a pessoa está com alguma inapetência sexual e isso faz cair na rotina, não é verdade? Verdade. E a pergunta que fica, inapetência sexual e anorgasmia são patologias clínicas? Marisa, antes de responder sua pergunta, eu queria lhe parabenizar pela iniciativa brilhante. Você realmente foi divisor das águas, né? Na área de sexualidade. É alguém que encara de uma forma muito profissional, né, a assistência às pessoas que lhe procuram. E nós, de fato, também lhe temos uma admiração recíproca, né? Muito bem, respondendo à sua pergunta em termos de se a inapetência sexual é uma patologia. Eu acho interessante nós começarmos a falar para os ouvintes que, para se entender a sexualidade, nós devemos, inicialmente, pensar em 3 critérios. O critério biológico, que é aquele que é sobre a resposta sexual rígida. O critério social, que é o comportamento, né, da maioria das pessoas pertencentes àquele grupo social. E, finalmente, o critério psicológico, que é sobre a visão individual, a visão de cada um. Então, quando nós estamos falando de inapetência sexual, nós estamos falando de um critério que é o critério biológico. Então, o critério biológico, no início do século passado, o casal Master e Johnson criou um ciclo de resposta sexual que começava por excitação, platô e orgasmo. Como eles eram médicos, se preocupavam menos com o comportamento, na década de 60, 70, Kaplan, ela retira o platô, porque ela entende que aquilo dali é o pico máximo da excitação sexual, e ela coloca dentro desse ciclo de resposta sexual o desejo. Então, a fase de desejo, que é uma fase subjetiva, é aquela que o indivíduo identifica, mas as pessoas que estão em torno dele não identificam, é a porta que abre para a resposta sexual. Então, quando nós estamos nessa fase do desejo com alguma inadequação, então nós vamos dizer que essa fase, onde tem alteração do desejo, ela pode ser chamada de inapetência sexual, desejo sexual hipoativo. Há de se evitar aquele termo pejorativo que se usava para as mulheres, de frigidez sexual. Então isso foi abortado da nossa nomenclatura de sexualidade. Né? É pesado, é pejorativo,
é pouco elucidativo, né? Então, quando a gente tem, nessa fase de desejo, tá certo? Uma diminuição, nós temos inapetência sexual ou desejo sexual hipoativo. Então, muito bem. Os critérios psicológicos e sociais interferem diretamente nessa resposta, nesse desejo. Então, quanto mais bloqueado o indivíduo psicologicamente, quanto mais castrado esse indivíduo é socialmente, quanto mais tabus, mitos, preconceitos recaem sobre os valores desse indivíduo, maior a probabilidade dele ter uma inibição. E aí, na verdade, essa inibição ela é de origem psicológica e social. Mas nós não podemos negar e nem deixar de dizer que existem alguns fundamentos fisiológicos e patológicos que justificam o desejo sexual hipoativo. Na mulher, por exemplo, o hipoestrogenismo, muito próprio da menopausa, algumas mulheres vão experimentar uma diminuição do desejo. Para alguns homens, a queda da progesterona ou algumas patologias endócrinas podem ser responsáveis. Então, quando a gente fala em diminuição do desejo, nós temos que fazer uma avaliação clínica judiciosa, bem fundamentada. Nós temos que fazer uma avaliação psicológica e entender a adequação desse indivíduo no seu meio social. Olha só, tá vendo quanta coisa a gente aprende, né? Então, gente, inapetência sexual realmente tem como pesquisar, tem como saber, né, se é realmente algum fundamento clínico, né, ou se é realmente o seu desejo que está um pouquinho apagado, né, doutor Marcelo? Exatamente. E se ele está apagado, vamos fazer o quê? Vamos sair da rotina, não é isso? Existem várias estratégias, né? Então, afastar das causas clínicas, a gente vai entrar para a parte comportamental. Então, nós temos, assim, várias estratégias, tá certo, de resolução. Trabalha as dificuldades desse indivíduo e, como consequência, ele vai resgatar esse desejo. E, às vezes, Marisa, são coisas tão simples, né? Como você falou no começo do programa, a rotina, né? Não tem nada que comprometa mais o desejo sexual do que a previsibilidade, né? Então, o indivíduo ele já perde o desejo porque ele já sabe como vai acontecer aquela relação sexual. Não faz uma coisa diferente, né? Pois é. Né? A criatividade, eu falo sempre para todo mundo, a gente tem uma coisa maravilhosa que ninguém vai tirar da gente, que são os 5 sentidos, que é tato, olfato, audição, visão, paladar, e que ele pode ser mudado de todo jeito todos os dias, né? Então, você fazer uma ambientação no teu quarto, você passar um hidratante novo, você colocar uma lingerie nova para mexer com o visual realmente do parceiro, isso faz toda a diferença, né, doutor Marcelo? Colocar realmente uma musiquinha gostosa, então, assim, entrar no clima também e fazer acontecer. A mente humana ela é um reservatório, né, de um potencial riquíssimo, né, e que ela pode ser usada adequadamente, né, para desenvolver as habilidades, e a sexualidade é uma habilidade que o indivíduo desenvolve, ou ela pode ser utilizada como um mecanismo bloqueador, né. Eu mesclo muito quando eu falo para as pacientes que nós estamos, e para os pacientes que nós estamos atendendo com desejo sexual hipoativo, que nós temos o sex shop, que muitas vezes o próprio nome, tá certo, bloqueia o paciente na busca, né, dessa ajuda. E eu costumo brincar dizendo assim, olha, é uma boutique sexual, né? Então, quantas vezes a gente quer assim, estar melhor apresentado, a gente quer, sabe, melhorar a nossa performance até diante das pessoas, e a gente esquece que no sexo isso é fundamental. Então, você se apresentar bem, você se sentir bem. Então, as boutiques sexuais, elas têm assim, um arsenal muito grande que instiga a criatividade daquela pessoa que quer e precisa investir na sua resposta sexual. Até porque uma visita a um sex shop, tá aí o doutor Marcelo, que conhece a Afrodite há muitos anos, né, doutor Marcelo?
ela vai te dar criatividade, você vai chegar lá, e se eu usasse isso, e se eu usasse isso, e se eu usasse esse gelzinho, e se eu fizesse isso daqui com óleo de massagem, e essa roupa, e esse vibradorzinho, e esse estimulador, e esse anel com vibro, né? Então, assim, tem tantos produtos. Hoje mesmo a gente está com uma linha de mais de 4.500 itens na empresa. Então, é muita coisa, né? Muita coisa realmente que dá para dar uma boa estimulada e mexer com a criatividade de todo mundo. E realmente não cair na mesmice, né? E aguçar a curiosidade para fazer um sexo bacana, gostoso e aumentar o desejo, aquele desejo que quando a gente começa a namorar, né, doutor Marcelo? Aquele desejo não existe de bom, né? Aí a gente tem que estar alimentando aquele desejo sempre. Interessante que termina as pessoas sonegando delas, né, o acesso, tá certo, a instrumentos que estimulam essa resposta sexual, né? E você falou uma coisa muito interessante, que é o desejo que se inicia nas relações. Então, mais ou menos na década de 70, né, a gente falou que Kaplan ela redesenhou o ciclo da resposta sexual, e veja como existe muito preconceito científico na pesquisa de sexualidade, porque somente em 2003, Rosemary Basson, né, ela falou novamente, né, sobre esse ciclo de resposta sexual, especificamente da mulher. Ela pegou um número de mulheres que tinham uma relação afetiva estável, com filhos, com estabilidade financeira, morando bem, realizada profissionalmente, em que procuravam os consultórios médicos dizendo que não tinham desejo sexual. E ela redesenhou esse ciclo dizendo que para as mulheres existe a neutralidade sexual, existe o desejo sexual responsivo para que ela comece a excitação. Então, essas mulheres, né, habitualmente estáveis afetivamente, elas perdem o desejo, elas não iniciam a sua resposta da neutralidade sexual, mas elas têm o desejo sexual responsivo. O que é que Rosemary Basson quis dizer com isso? Que se essas mulheres não forem estimuladas pelos seus parceiros ou por elas mesmas, elas vão perdendo a frequência da sua sexualidade, elas vão diminuindo o número de relações sexuais. Então, quando se dão conta, né, elas estão como na sua parceria como irmãos, né? E aí, como se resgatar, né, a força do Eros, né, que é a força da paixão, né? Os instrumentos são exatamente esse, alertar de que a sexualidade ela é um investimento diário, ela precisa ser investida diariamente, que o maior inimigo dela é a rotina sexual. Então, quando ela procura esses instrumentos, tá certo, de estímulos visuais, de estímulos táteis, de estímulos em relação ao paladar ou ao odor, ela tem uma redescoberta. Não é à toa que essas mulheres, elas resgatam, né, essa fase de paixão quando elas pensam que o parceiro está se distanciando, ou outra coisa, quando elas estão numa data festiva, né, se aproxima da data do casamento, né, dia dos namorados, uma viagem, né? Exato. Por isso que diz assim, você quer estimular sexualmente uma mulher, convida para uma viagem. Por quê? Não é a viagem que seduz, é tirá-la daquela rotina que ela vivia. Então, esse estímulo, tá certo, na eroticidade dela, parte, tá bom, dessas iniciativas. E cabe a nós conscientizar que esse grupo de mulheres, se não forem estimuladas, elas vão colocar em risco tanto a sua felicidade como essas relações que elas consideram estáveis. Então, não é interessante a gente, né, trazer esse trabalho de Rosemary Basson, né? Eu acho muito rico e muito próprio, porque nós costumávamos rotular essas mulheres de inapetentes. E não são. Elas estão faltando um estímulo, mas elas não são inapetentes. E os homens podem estimulá-las também, né? Eles devem estimulá-las, né? Tipo assim, não é ir a um sex shop e falar assim, nossa, eu estou gastando isso. Não, você está investindo na sua vida sexual. Você está fazendo uma coisa diferente, né? E realmente trazer isso para dentro do teu quarto, fazer com que o seu quarto vire realmente esse seu ninho, né? E que aumente a frequência sexual, para justamente esse amor ir se alimentando e esse desejo voltar à tona. Com certeza, só, né? E trabalhar, eu digo muito lá na loja,
para as minhas clientes que chegam e falam assim, mas eu não tenho vontade, eu estou tão cansada. Eu dou liçãozinha de casa, doutor Marcelo. Eu falo assim, olha, você tem uma lição de casa agora, você tem que pensar no mínimo 5 minutos de sexo por dia. Porque elas não pensam em sexo, pensam em tudo menos em sexo. Eu falei assim, então você vai parar 5 minutos por dia e vão pensar em sexo. Realmente, porque assim, até uma literatura, né, mais erótica. Sim, com certeza. A gente viu o livro 50 Tons de Cinza, né, foi há 4 anos atrás. Explodiu. Foi uma febre, né, da mulherada. Aí veio o filme e tudo mais. Então, assim, uma leitura erótica, um filme, uma música mais bacana. Então, assim, tudo isso para te estimular. E, principalmente, pensar em sexo. Né? Idealizar um sexo bacana. Isso é muito, muito interessante. E pensar em sexo de uma maneira diferente. Exatamente. Né? Porque boa, o né? sexo é trazido, né, principalmente para a imprensa, muito acerca de procriação. Então, quando a gente fala de sexo, fala muito de planejamento familiar e sobre prevenção de DSTs. Né? Então, o sexo, na verdade, originalmente, né, se a gente for buscar o início da história da humanidade, o homem não fez sexo para procriar, tá certo? E nem preocupado com DSTs, porque, na verdade, ele não tinha conhecimento disso, ele fazia sexo pelo prazer. Então, se nós continuarmos pensando em sexo com riscos de DST e planejamento familiar, quantas relações nós teríamos? Né? Então, a gente tem que pensar em sexo como prazer. Então, a gente tem que investir em sexo com eroticidade, porque é isso, né, que é o maior número, né, a frequência das relações, elas giram em torno realmente do prazer. E o orgasmo nada mais é do que o atestado do maior prazer que o indivíduo pode sentir. Concorda, né? Vamos entrar nessa questão agora. O orgasmo. E o outro tópico, né, do programa seria a anorgasmia. Doutor Marcelo, explique o que Vamos seria lá, né? a anorgasmia. Ainda falando sobre o ciclo da resposta sexual, então o desejo é subjetivo, como nós falamos anteriormente, né? Então somente o indivíduo que está sentindo o desejo, ele pode identificar que ele está apto a começar a desempenhar a sua resposta sexual. É tão subjetivo que o desejo ele determina a orientação sexual, né? Então a homossexualidade, a bissexualidade é para onde o desejo é orientado, né? Ele justifica as parafilias, que são os desvios de sexualidade. Por exemplo, o pedófilo, ele tem desejo de manter relações sexuais com crianças. Então isso é subjetivo, ninguém identifica o pensamento do outro. Então, uma vez liberado esse desejo, né, tanto o homem como a mulher entram na fase seguinte da resposta sexual, que é a excitação. No homem é representado pela ereção peniana, na mulher é representado principalmente pela lubrificação vaginal, mas também pela ereção clitoridiana, alteração dos mamilos, enfim. É uma alteração corpórea, né, muito intensa e visível. Portanto, a excitação é a fase objetiva da resposta sexual. E aí, quando essa excitação ela é devidamente trabalhada, ela vai ter um platô, ela vai ter o clímax, tá certo? Que funciona como gatilho para o orgasmo, né? E quando eu estou dando aula na faculdade para os nossos alunos, eu costumo dizer assim, o orgasmo é tão que quem tem sabe que tem, quem não tem sabe que não tem. Então, não existe um conceito, né, que nos convença de orgasmo, mas assim, eu tenho orgasmo, a paciente diz, ou diz assim, eu não tenho orgasmo. Então, como ela sabe, né? Então, o orgasmo ele é autorrevelativo. E é tão interessante porque o prazer do orgasmo, ele tira a consciência do indivíduo. Então, o maior prazer que o indivíduo pode sentir, e ele perde a consciência. E ele é tão gratificante, né, que ele é a justificativa para o indivíduo buscar outras relações sexuais. De tal sorte que a excitação em si é uma atividade aeróbica muito cansativa. Né? Se não tivesse a premiação do orgasmo, praticamente as pessoas não teriam relação sexual. Então, o que é que acontece com o orgasmo? Né? Ele precisa de um tempo de excitação para que ele possa acontecer. Né? As alterações do orgasmo para o homem, né, geralmente são o bloqueio ejaculatório ou a ejaculação precoce, que é o mais comum. Então, o bloqueio ejaculatório masculino é muito incomum. E o interessante é que não tem necessariamente que o orgasmo coincidir com
a ejaculação. Tanto é que os homens que são prostatectomizados, né, eles ressignificam sua resposta sexual e têm prazer tanto quanto tinha antes, às vezes até mais intenso. Mas, por exemplo, os orientais, eles acham que o sêmen é vida. E quando eles perdem o sêmen, estão perdendo a vida. Então, por isso, eles aprendem a ter orgasmo sem ejaculação. E para a mulher, tá certo? O orgasmo, ele é consequência de uma excitação adequada. Agora, vamos ver a educação dos dois. O homem no nosso meio, ele é estimulado sexualmente. Então, ele se masturba mais, ele tem controle e ele aprende qual é o gatilho que desencadeia o seu orgasmo, né? A mulher, ela é muito inibida. Ela, aos 5, 6 anos, quando começa a descobrir que a genitália dela pode dar prazer no toque, não tem conteúdo erótico, porque a criança ela não tem um imaginário de uma relação, mas ela sente que a genitália dela pode dar prazer. E aí nós, educadores, pais, né, a gente bloqueia aquilo dali. Então a mulher, quando entra na adolescência, que ela de fato toma posse, né, pelas modificações hormonais que ela tem da sua eroticidade, ela foi tão castrada, né, que para ela permitir uma fantasia sexual, tá certo? E uma masturbação, ela tem que criar um imaginário, né, muito idílico, muito romântico, né? E a masturbação, né, começa praticamente sem o toque, praticamente o roçar das coxas, né? E aí o orgasmo, tá certo? Demora muito a chegar. Então nós temos aqui, por um lado, a mulher que biologicamente, né, aprendeu a ter o seu orgasmo de uma forma mais demorada, e por outro lado o homem, tá certo, que estimulado, ele tem uma resposta, ele tem um orgasmo mais rápido. Aí você junta esses dois numa parceria, e é um desencontro, tá certo, desse relógio biológico, né? E aí o homem passa a ser um ejaculador precoce e a mulher passa a ser uma anorgásmica. E quando elas chegam no consultório para a gente, né, preocupadas porque não tem orgasmo, porque o marido cobra que não tem orgasmo e as relações não estão boas, e a gente pergunta quanto tempo é essa relação, né? E elas olham para a gente e dizem, doutor, 2, 3, 4 minutos, 5 minutos, né? No máximo 15 minutos, né? E eu digo assim, dá para esquecer o relógio e esperar que o orgasmo chegue sem hora marcada, sem tempo, né? E como é que estão essas preliminares, né? O quanto você lubrificou, né? O quanto você estava envolvido naquela relação. E o que é que a gente encontra, né? Uma relação que para o parceiro terminou, quando para ela nem tinha começado. Então, eu acho tão cruel a gente classificar alguém de anorgásmica, né? Porque existe uma diferença de relógio biológico, né? E a gente vai perguntar assim, e quando você se masturba? Né? Eu sempre digo aos meus alunos, nunca pergunte se a mulher se masturba, porque ela vai olhar para você e dizer não. Né? Então, parta do princípio que a masturbação é necessária, né, e é natural. Então, pergunta assim, quando você se masturba, como é que está seu orgasmo? Né? E elas ficam assim um pouco desconcertadas e dizem, não, na masturbação eu tenho orgasmo. Então, na verdade, ela não é anorgásmica, a parceria dela é que é anorgásmica. Né? Então, a gente precisa ter muito cuidado, né, desses rótulos, desses diagnósticos que discriminam a mulher, percebeu? Né? Que tiram da mulher, tá certo, a soberania dela ser fêmea também. Né? Então, a mulher anorgásmica, aquela mulher que não tem desejo, né? Então é como se você estivesse subtraindo dela a essência da sexualidade dela. E a gente está diante de alterações do relógio biológico. Então, homens, aí vamos deixar uma lição de casa Alerta. Deles também, né, doutor Marcelo? Para justamente fazer uma bela de uma preliminar, estimular essa mulher de manhã, de tarde, de noite. O estímulo também pode ser auditivo, né, doutor Marcelo? Eu te amo. O estímulo é tão sensorial. Totalmente sensorial. Pois é. Mas para a mulher, o vocabulário, né, sabe? chegar de noite e estar pronta e plena para essa relação sexual. Exatamente. Né? Uma flor, um gesto, um abrir porta de carro, pequenas coisas, para ela ver que aquele homem está do lado dela, que cuida dela. Justamente vamos deixar uma lição de casa para os maridos também, né? Com certeza, com certeza. Para fazer uma estimulação bacana, com simples palavras, simples gestos e também, assim, mulher adora abrir um presentinho, um chocolate, qualquer coisa, né, doutor Marcelo? E Marisa, como o universo, né, que nós recebemos
é um universo mais feminino do que masculino, né? Eu costumo dizer, as mulheres aprendam a falar sobre sentimento sexual. Então, antes de falar de cama, antes de falar de posição, antes de falar de orgasmo, fale dos seus sentimentos sexuais, das suas expectativas, né? Aquilo que lhe atrai, tá certo? Aquilo que afasta o seu desejo, né? Então, às vezes é a forma que as pessoas se tratam, a forma grosseira, né? Ela é nítida que o indivíduo normalmente não pode ter excitação, né? Numa relação agressiva, tá certo? Mas às vezes existem relações que são tão afetivas que viram relações de irmão, né? Por exemplo, tem alguns apelidos, né? Que quando a gente acompanha os casais com inadequação sexual, a gente pede para tirar mãezinha e paizinho, né? Então já pensou, né? Você chega, né? Para chamar, tá certo? Sua esposa, sua companheira, sua parceira, sua amante. Você tem uma aliança, porque você tem uma relação, né, estável, mas é sua amante, né? Você chama mãezinha, você chama paizinho, né? Então você usa diminutivos que tiram a erotização dessa relação. Então ter cuidado com essas palavras, tá certo? Entender que o sexo é uma conquista diária, tá certo? Essa questão do presente, da surpresa, né? Hoje a gente tem o WhatsApp, entendeu? É tão fácil você mandar uma mensagem, sabe, o coraçãozinho pulsando, né? Dá para mandar até flores pelo WhatsApp. Sim, com certeza. Até flores pelo WhatsApp dá para mandar. Certeza, até chocolate pelo WhatsApp dá para mandar. E uma coisa que, quando também as mulheres, né, chegam nos nossos consultórios falando, né, dessa carência, e eu pergunto a elas, e em relação às fantasias do seu marido, o que você conhece delas, né? Então, como você também pode fazer para que esse homem que está pouco envolvido, né, eroticamente nessa relação, pode fazer, né? E aí a gente se depara, né, com mulheres que não conhecem seus homens, não conhecem seus parceiros, não sabem o que agrada, né? Não sabem o que é uma pegada, desejos, né? Entendeu? Até a linguagem, né, sexual, erótica na cama tem que ser diferente, né? Então, na vertical, né, meu amor, meu bem, mas essa linguagem, à medida que o envolvimento erótico vai acontecendo, ela vai ficando mais picante. E é necessário que seja assim, né, para que se alimente um outro tipo de relação, né? Então a gente também instiga as mulheres a chegar até seus homens, né? Porque para ele muitas vezes se acomoda numa masturbação, numa prática masturbatória, ou às vezes até tragicamente, né, numa segunda relação. E aí, a pior de todas. Que acaba a família, né? Pois então é muito melhor ter um diálogo, saber dos desejos um dos outros, né? E justamente estar fazendo e acompanhando, né, de mão dada, para vocês juntos crescerem sexualmente. Porque há maturidade também sexual do casal, né, doutor Marcelo? Ela parte, né, da empatia sexual, né, que é a capacidade que o indivíduo tem de se colocar no outro, no lugar do outro, com o seu comportamento, né? Então, quando eu tenho empatia sexual, né, eu não desprezo a minha companheira porque eu me coloco no lugar dela e vejo como é ruim, né? Quando eu não invisto na parte afetiva, romântica, emotiva, né, então eu não faço isso com minha parceira porque isso também não me agrada. Olha só, é tão bom ter uma pessoa assim como o Dr. Marcelo aqui. É tão bom a gente poder falar abertamente. Vocês não têm noção do como eu estou feliz de ter conseguido trazer ele. Ele veio assim no primeiro telefonema que eu dei para ele. Eu acho que eu já estava esperando por isso. De pronto aviso, porque assim, é uma pessoa que eu quero muito bem, sei do profissional que ele é, das pessoas que procuram, assim, indico de olhos fechados, porque realmente vocês estão vendo o quanto é bom a gente saber e conhecer, né? E assim, e não julgar, e sim ajudar, né? Ajudar. Todo mundo que precisa, todo mundo tem uma amiga, todo mundo tem uma tia, tem uma mãe, que às vezes está falando alguma coisa e a gente precisa encaminhar para um profissional realmente da área, que realmente possa ajudar, compreender e realmente sair dessa zona de conforto, né? De não procurar ajuda,
e realmente ter uma vida feliz. E a vida também constitui na sexualidade. A sexualidade, ela faz parte da vida da gente. Não é verdade, doutor Marcelo? Até a Organização Mundial de Saúde disse, né, que saúde não é apenas ausência de doença, né? Então, saúde é muito mais do que a ausência de doença. É a satisfação, é o lazer, é o entendimento sexual, é a adequação, né, profissional. Então, a sexualidade, não se engane, né? Ela é uma energia criativa. Então, como toda energia criativa, quando ela está bloqueada, você provavelmente vai ter uma repercussão em outras áreas, tá certo? Sociais, profissionais. Né? Então, a gente precisa entender essa sexualidade, o contexto dessa sexualidade, no ambiente de todos, né? Quantas famílias a gente vê assim, praticamente, né? Padrão, né? Com seus filhos, bem financeiramente e sexualmente tão desgastados. A gente fala em filhos, né? Que talvez seja o lado mais, sabe, importante, né? Das relações, e a gente dá uma importância tão grande a eles que às vezes os coloca, tá certo, como uma barreira na sexualidade. Você falando, né, ali no investimento do quarto, e eu lembrando, né, às vezes você faz tudo aquilo e não fecha a porta do seu quarto. Você não limita, tá certo, o espaço dos filhos e o espaço da intimidade sexual. Então, às vezes, como esses filhos vampirizam, né, essas relações, né, meninas, elas sugam tirem as crianças do quarto. Fora urgente. crianças. Urgente. Olha, só semana passada, eu acho que eu puxei a orelha de umas 5 clientes minhas na loja. Não pode. Tem uma que estava com menino, 5 anos dormindo entre o casal. Gente, isso não 3 é bom anos para dormindo ninguém. com o casal. Não Então, pode. vocês não pais pode. que acham que estão, sabe, com a demonstração de um afeto maior, então vocês estão com uma atitude criminosa. Então, a criança, tá certo? A criança na sexualidade, ela é uma energia que começa na fecundação e ela termina com a morte do indivíduo. Então, essa energia, tá certo? Ela passa por processos, né? Então, durante a infância, a sexualidade ela está sendo construída, como muito bem falou Freud, né? A fase oral, a fase anal, sádico-anal, a fase genital, que é a do complexo de Édipo, né? A de indiferença, a adolescência. Então, esse indivíduo mesmo que não tem uma parceria sexual, a criança não tem eroticidade, mas ele está desenvolvendo a sexualidade dele, e nada mais confuso do que ele está entre um casal. Né? Então, como será o desenvolvimento da personalidade dessa criança, que ela ocupa um espaço que não é dela, então ela não vai conhecer limites, tá certo? Ela não vai saber o lugar dela. Então, nada mais importante do que você dizer à criança, esse é o seu quarto, esse é o seu lugar, esse é o seu espaço. Não precisa ser rico, não precisa ser um quarto, tá certo? Com grifes, com uma decoração sofisticada, mas um lugar para ele chamar de meu. E esse é o meu espaço, com a minha parceira, com o meu parceiro. Então, eles precisam entender esses limites. E aí, isso não é falta de cuidado com os filhos, muito pelo contrário, né? É um cuidado que você tem de dar a eles independência, né? Porque a melhor coisa que você pode dar ao indivíduo é a liberdade, inclusive dele ficar ao seu lado. Então, você quando, sabe, amarra seus filhos do seu lado, é como se cortasse as asas dele, né? Então, eles precisam ter liberdade, inclusive de querer ficar conosco, né? E isso daí é um investimento educacional. Eles não podem vampirizar a sexualidade do casal. Isso, às vezes, nós permitimos. Exatamente. Eu passo o dia todo fora, quando eu chego eu fico com dó. Gente, não é dó, é tempo de qualidade que a gente tem que ter com nossos filhos, e o tempo de qualidade que você também precisa cuidar do seu relacionamento. E essa é a hora, quando você chega em casa e que o seu filho dorme, você tem que cuidar do seu relacionamento, lógico. Né? E você vai ter muito mais dó depois, né, quando ele não conhecer os limites dele, quando ele não souber o espaço que cabe, né? Aí você vai ter dó com mais, sabe, motivos, né? Então, vocês precisam entender que não é ajuda nenhuma, né, você estar com os filhos no quarto. Então, o filho adoeceu, é uma situação especial, vai para o espaço dele, né? Quando ele melhora, vem para o seu espaço, né? Então, essa segurança é muito mais dos pais do que dos próprios filhos. Verdade. Vamos para as perguntas, doutor Marcelo? Estou à disposição. Uma mulher que se masturba demais pode ficar sem conseguir sentir prazer com o parceiro? Vejam só, né? A masturbação feminina, eu dei um ensaio agora há pouco, né? Dizendo que é pouco estimulada.
mas ela é fundamental. Ela substitui o sexo a dois. Ela diminui a tensão sexual, aumentando o tesão sexual. A masturbação ela é terapêutica porque nas disfunções sexuais, nós terapeutas precisamos começar com o autoconhecimento. Então, a mulher que se masturba, na verdade, ela está se conhecendo e ela está possibilitando o parceiro, quando ela divide esse aprendizado, a ter uma satisfação maior. Então, o que acontece com a masturbação é que é prazerosa para a mulher e não é para o parceiro. O problema não está na masturbação, o problema provavelmente está na relação, nessa parceria. Próxima pergunta. Eu tinha orgasmos com meu ex, mas com o atual não acontece nada. Posso ser considerada uma mulher anorgásmica? Muito bem, né? A anorgasmia ela pode ser classificada em primária e secundária. Teoricamente, a partir do que você falou para a gente, você tem uma anorgasmia secundária, porque com o outro parceiro você tinha a sua resposta sexual, desejo, excitação, orgasmo e resolução. Atualmente você não tem. Então, precisa fazer uma reflexão, primeiro da sua saúde física, naturalmente, o que mudou no seu organismo do ponto de vista endócrino, embora seja, tá certo, apenas 12% dos casos, né, no período de menacme, que é o período reprodutivo da mulher, mas afastado dessas causas, a gente tem que ver o que é que está havendo com essa nova parceria, né? Como é que está o entrosamento, tá certo, de você com um novo parceiro, né? Então, a princípio, eu lhe perguntaria, tá certo, e na masturbação, como é que está o seu orgasmo? Né? E se você sinalizasse positivo, não, durante a masturbação eu estou tendo orgasmo habitual, eu já tiraria você de qualquer rótulo de anorgasmia, tá certo? Se você na masturbação tivesse com dificuldades de orgasmo, então eu falaria que sim, a gente estaria diante de uma anorgasmia. Então, quando você fala que tem orgasmo na masturbação e não tem com um parceiro, então a gente vai dizer que a sua anorgasmia é situacional. Então, naquela circunstância, a sua resposta sexual, ela não se completa, tá certo? Mas é muito difícil você, assim, simplesmente fechar o diagnóstico de anorgasmia. Vamos lá. Não sei se eu respondi. Respondeu, sim. Vamos lá. Quando me masturbo, tenho orgasmo, mas nunca consegui chegar lá. Com um parceiro, isso é normal? Peraí, deixa eu falar de novo que eu falei errado. Quando me masturbo, tenho orgasmo, mas nunca consegui chegar lá com um parceiro. Isso é normal? Eu não queria chamar de normal, mas eu ia dizer que isso é comum, certo? Isso é relativamente comum. A pergunta que eu gostaria de fazer, né, para complementar, seria: na penetração ou quando o seu parceiro masturba? Porque a queixa mais comum das mulheres é que tem orgasmo na manipulação do clitóris com o seu parceiro, mas durante a penetração não. Então nós teríamos que lembrar a anatomia, né? Então o órgão responsável, né, pelo orgasmo, de fato, é o clitóris. É o órgão assim, sensorial responsável por ele. E o clitóris, ele tem, né, a glande que é externa, onde o atrito, tá certo, é mais prazeroso, mas a implantação dele se dá por trás do osso púbico. Então, durante a penetração, o atrito do pênis, tá certo, na implantação e no corpo do clitóris, pode gerar o orgasmo, mas não é obrigatório, né? Então a gente tem que esquecer um pouquinho essa tirania do orgasmo, principalmente no sentido de que o orgasmo tem que ser com penetração. E aí muitos até falam o orgasmo vaginal e o orgasmo clitoriano, né? Como se o orgasmo precisasse de ser dividido. Mas é prazer, tem que ser dividido. Então algumas mulheres nos procuram com essa queixa. Eu não tenho orgasmo na penetração, mas o meu parceiro atritando o clitóris, sim. Então, a gente está diante de uma mulher que tem dificuldade, tá certo, de ter orgasmo na penetração. E se isso é importante para o casal, a gente tem terapia, trabalha uma coisa chamada de manobra de ponte. Então,
ela aprende a ter orgasmo com a manipulação do marido, depois ele em decúbito dorsal, ele deitado de costas, ela em cima na posição de cavalgar, ao tempo que se masturba, tá certo? Ela faz movimentos de penetração até que ela tenha um orgasmo comum. E depois ela deixa, tá certo, de excitar o clitóris, próximo, tá certo, do orgasmo, ela deixa de atritar o clitóris e aí ela aprende a ter um orgasmo com a penetração. Mas, no fundo, isso não é o mais importante. O mais importante é você se perguntar se eu não tenho orgasmo em situação nenhuma com esse meu parceiro, como é que está esse tempo? É uma relação de 15, 20 minutos, né? Você chegou realmente a se excitar, lubrificar, se não, a resposta sexual ela foi cortada, abortada antes do final, porque não existe inversão, tá certo, na ordem da resposta sexual. Você não pode ter desejo depois de um orgasmo ou excitação depois de um orgasmo. Exatamente, o orgasmo é o ponto final, né? É o ponto E final. o pompoarismo? O pompoarismo ajuda muito, não ajuda, doutor Marcelo? Olha, o pompoarismo ele é de fundamental importância, o conhecimento dele, né, para melhorar não só a resposta sexual da mulher, tá certo, mas melhorar a estática pélvica, tá certo, o controle das suas funções urinárias, né. Então, eu costumo dizer que o médico tem uma tendência a mascarar a importância do pompoarismo na parte erótica, porque nós somos preconceituosos, né? Nossa educação é uma educação castradora, né? Então, o pompoarismo, eu acho que o ponto fundamental dele é o prazer, sim, né? Agora, junto com o prazer que ele proporciona, tá certo? E aí não é só para parceira, né? O homem, né, que tem uma parceria com mulher que tem habilidade, tá certo, de trabalhar o pompoarismo, ele tem, tá certo, experimentações sexuais muito mais prazerosas. Mas ele tem essa outra importância na fisiologia, tá certo, do trato urinário e da estática genital. Olha só, tá vendo, meninas? Não falei pra vocês no outro programa, no segundo programa a gente falou sobre pompoar. Uma mulher pompoarista, ela é aquela mulher que mais dá e que mais recebe prazer. Também é uma mulher que ela se torna, inclusive, às vezes até multiorgástica, né? Porque ela conhece tanto o corpo dela que, olha, a facilidade vem junto, viu, meninas? Olha aí, curso de pompoarismo sempre. Vamos lá. Às vezes ejaculo, mas não sinto prazer com isso. Isso também é anorgasmia? Pois é, né? Nós falamos agora há pouco que o orgasmo ele poderia ser dissociado da ejaculação, né? Não é comum para nós ocidentais, é mais comum nos orientais. A questão da ejaculação sem o orgasmo, sem a intensidade do orgasmo, ele comumente acompanha pessoas de um comportamento castrador, né? Vocês devem conhecer pessoas que não se permitem, né, dar uma boa risada, né? Que não desfrutam, não falo da embriaguez, mas de uma taça de vinho, né? Que não vêem graça em assistir um teatro, um cinema, né? Que não se estimulam, tá certo, em comprar uma roupa nova, fazer uma viagem, enfim. Existem pessoas que não reconhecem os prazeres que a vida pode trazer de forma saudável. Então, se na vertical existe esse tipo de pessoa, na horizontal não é diferente. Então, muitas pessoas vão para a cama, tá certo, com expectativa maior do que a realidade. Então, eles esperam encontrar na resposta sexual uma compensação de todos os problemas, né? E aí chegam para a gente dizendo assim, e sexo é só isso, né? E orgasmo é só isso, né? Gente, não é só isso, né? Mas a capacidade de você viver tudo isso é que é muito mais importante, né? Então, veja só, se você está vivenciando essa experiência de ejacular sem ter prazer, eu acho que está na hora de ressignificar, né, esse sentido de prazer e ampliar esse sentido de prazer, tá certo? Na sua vida como um todo, né? E por que não, né, você liberar essa sensação prazerosa, tá certo, do orgasmo? Porque assim, se você vigia esse orgasmo, mais cedo ou mais tarde, a estimulação genital vai obrigar, né, você a eliminar o sêmen. Então é aquela ejaculação não prazerosa. Então, a gente precisa colocar, tá certo, em sintonia esse relógio. Mais alguma pergunta? Eu demoro muito para chegar ao orgasmo, às vezes mais de 1 hora.
posso ser considerada anorgásmica? Na verdade, a anorgasmia, tá certo? É a incapacidade primária ou secundária, total ou parcial, de se alcançar o orgasmo. Ela não está relacionada ao tempo do orgasmo, tá certo? A questão do tempo para atingir o orgasmo é, como nós falamos anteriormente, o aprendizado, né? Então, é a mulher que não tem uma prática masturbatória, é uma mulher que não se permite entregar-se às fantasias, porque o principal combustível da resposta sexual é a fantasia. E nós temos tanto medo, né, de viver nossas fantasias. Então, assim, quando você tem um cardápio erótico muito pobre, né, então dificilmente você vai passar das preliminares para uma excitação, né? Então, se você demora muito a se excitar, naturalmente que esse orgasmo vai demorar um pouco mais, né? Então, quando o casal é muito sábio e fala, tá certo, de sentimentos sexuais, tá certo? O que é sentimento sexual? Você está achando ruim esperar uma hora? Não estou. Então, qual a dificuldade? O seu parceiro está incomodado com isso? Nada, ele adora, né? Porque ele passa mais tempo nas preliminares. Então, assim, não tem por que a gente estar controlando horários. Eu entendo, né, que nessa vida louca que as pessoas têm hoje, né, para se manter uma frequência sexual maior, tem as rapidinhas, tá certo? Que de fato, né, elas cobrem, elas compensam as carências sexuais, mas a relação ela não deve viver de rapidinhas, né? Então a gente tem tempo para tanta coisa, né? Para ir para uma missa, para ir para o cinema, para ir para um teatro, para ir para um aniversário, às vezes tão chato, mas o sexo da gente tem que ser 15, 20 minutos. Então a gente tem que repensar essa questão de tempo. E eu, sendo você, se sentimentalmente, do ponto de vista sexual, você e seu companheiro não estão incomodados com isso, está tudo bem. Se vocês estão incomodados, então a gente vai falar de cardápio sexual, de fantasias sexuais, de uma estimulação mais intensa para que você possa não só abreviar o seu orgasmo, mas você tenha possibilidades de ter múltiplos orgasmos. Tenho pouca ou quase nenhuma lubrificação, mesmo sentindo o desejo. Como posso reverter ou amenizar essa situação? Muito bem, essa é uma das queixas assim mais comuns que as mulheres trazem, tá certo? Numa determinada etapa da vida dela, como por exemplo o climatério, né? Então, por uma deficiência de estímulo estrogênico, tá certo? A mulher ela vai ter uma diminuição do número de camadas, tá certo? Vaginais, e a lubrificação ela é consequência de uma transudação. Não é correto, tá certo, do ponto de vista fisiológico, o que eu vou dizer, mas o que mais se aproxima para o entendimento de vocês é que essa transudação, que é responsável pela lubrificação vaginal, seria como o suor. Só que o suor nós temos glândulas sudoríparas. Então a vagina ela não tem glândulas, tá certo, para ser responsável por isso. É realmente uma transudação. Então quando você tem uma camada, tá certo, de células diminuídas, como no climatério, ou no pós-parto, ou na própria gravidez, pode haver uma dificuldade de lubrificação. Mas, habitualmente, naquelas mulheres que não têm nenhum transtorno endócrino, a diminuição da lubrificação vaginal quase sempre se deve a um pouco estímulo. Então, eu volto a repetir aquilo que eu disse um pouco atrás, né? Então, um cardápio sexual pobre, uma fantasia sexual, tá certo, pobre, faz com que o estímulo seja inadequado. Então, você pode ter um desejo, tá certo, que corresponda, mas o estímulo foi muito pequeno, então a lubrificação vaginal está diminuída. Nós temos vários recursos hoje que auxiliam, tá certo, na lubrificação vaginal. Inclusive, tá certo, o uso de lubrificantes, aqueles que, não só aqueles que permitem a penetração, mas aqueles que trazem uma sensação, tá certo, mais agradável na genitália, tá certo, e que favorecem, tá certo, para o sexo oral, né? Então eles podem e devem ser utilizados. Então quando a gente passa, tá certo, para a mulher ou para o casal, né, esses recursos, né, de estimular a sua fantasia sexual, a sua eroticidade, né, através dos vibradores, através dos cremes, através dos lubrificantes, tá certo, através de um aroma, né? Então você investir, tá certo, numa velinha aromática. Então, tudo isso vai fazer com que
o seu pensamento ele se concentre mais na resposta sexual e, consequentemente, a lubrificação aumente. Olha só, quanta coisa maravilhosa, né? A gente acabou de responder todas as perguntas. Doutor Marcelo, eu gostaria que o senhor explanasse qualquer coisa final, que deixasse seu contato, deixasse o seu consultório. O doutor Marcelo também, gente, ele é professor da FAMENE, uma faculdade de medicina, assim, super show aqui na cidade. Então, assim, a todos os alunos dele, um super beijo, né? Eu vou estar aí mostrando produtos para vocês. Assim que o doutor Marcelo me chamar, viu? Eu vou aí fazer uma sensibilização de produtos, mostrando aí para vocês o que é bacana e o quanto o produto tem diferente e legal hoje em dia para a gente estar fazendo coisinhas diferentes. Tá? Marisa. Doutor Marcelo, eu queria primeiramente agradecer imensamente a sua vinda. Não é de quê? Né? O senhor é uma pessoa que eu estimo muito, que eu tenho muito respeito, Obrigado. que eu tenho muita admiração. O senhor sabe disso, tanto ao senhor quanto à doutora Yara, que é a esposa dele, que também é ginecologista, obstetra e sexóloga. Né? Uma querida, que qualquer hora eu vou trazer ela também aqui para falar sobre outro tema, né? O dia que ela puder. E eu gostaria que o senhor deixasse todos os seus contatos, tudo, para o pessoal que está assistindo a gente. Se eu tiver mais um tempinho, né? Pode falar. A respeito da FAMENE, tá certo? Ela é uma faculdade que nós precisávamos, né, partilhar com os seus donos, seus proprietários, a intenção, né, de colocar na disciplina de ginecologia e obstetrícia uma aula de sexualidade humana, né? E eles me deram carta branca. Eles sequer pediram, né, a forma que nós íamos abordar. Então, nós não temos nenhuma faculdade de medicina no Brasil que tenha uma aula de sexualidade humana, e a FAMENE, ela permitiu que a gente fizesse isso. Então, Parabéns. Nós temos uma aula de 3, 4 horas com os alunos. Ela é uma aula vivencial, conceitual, onde a gente, leva, né, para os futuros médicos, de uma forma mais científica, essas abordagens que nós trouxemos hoje. E aí a gente sensibiliza essa juventude, né, para ter um ouvido atento para as queixas de sexualidade, se não resolvê-las, pelo menos dar um direcionamento correto. Então, assim, eu tenho uma gratidão muito grande por aquela escola que acolheu, né, essa nossa perspectiva, e isso já está há algum tempo, tá certo? Dando frutos, porque tem muitos alunos nossos que estão enveredando por essa área, né? Em segundo lugar, a amizade que nos liga, Marisa, é de muito respeito, é de muita parceria, porque eu conheço a seriedade, tá certo, do seu empreendimento. Então, você é uma empresária que, antes do material, você colocou a satisfação pessoal, a preocupação, com o prazer do outro, correndo todos os riscos, né, das pessoas que trabalham com sexualidade correm, de serem vulgarizadas, de serem banalizadas, mas assim, você é uma desbravadora nesse sentido, né, porque assim você acolhe, você tem um trabalho, né, muito personalizado. As clientes nossas que a gente indica para lhe procurar, elas são tratadas de uma forma, né, tão carinhosa, tão receptiva, e isso faz parte, tá certo, de um trabalho multidisciplinar. Você pediu que a gente finalizasse, tá certo? Eu gostaria de finalizar levando vocês a uma reflexão, né, do professor Gaiarsa, que ele diz assim: todos vigiam todos, para que ninguém faça aquilo que todos têm vontade de fazer. Então, quantas vezes, né, nós nos castramos da nossa sexualidade com medo do julgamento social dos outros, e as pessoas dentro dos seus pensamentos gostariam tanto de estar no nosso lugar, né? E, finalmente, eu sempre repito uma fala de doutora Carmita Ábido, né, porque eu tenho assim, um respeito muito grande, né, que sexo, muito mais do que se possa fazer, falar ou ensinar, ele é feito para sentir, fazer e calar. Então, eu gostaria de deixar essa mensagem, né, final, de que vocês pensem sexo de maneira diferente, muito mais do que, né, falar, dizer, ensinar. Sexo foi feito para sentir, né, partilhar e vivenciar. É esse recado que a gente deixa. Oh, meu Deus.
tenho nem como agradecer. Obrigado. Estou aqui até emocionada. Obrigado. Gente, olha só, que coisa boa. Eu estou sem palavras realmente. Gostaria que o senhor deixasse seu contato, doutor Marcelo, e aonde as pessoas podem encontrar o doutor Yara, na clínica. Bem, Yara está desenvolvendo um trabalho interessantíssimo, pioneiro no Instituto Cândida Vargas, que é um ambulatório de sexualidade humana, voltada, tá certo, para as usuárias do SUS, aonde elas passam, né, por uma triagem e as queixas sexuais são avaliadas, se trabalha com aconselhamento sexual e aquelas que, né, não conseguem superar as suas dificuldades, ela encaminha para a terapia. Então, o Instituto Cândida Vargas, né, aquele projeto de humanização na assistência integral à mulher, ela abraçou, né, esse ambulatório de sexualidade que sabe, que ele vem preencher uma lacuna muito grande que o serviço público tinha, né? E não é por ser minha esposa, mas Yara é uma pessoa muito diferenciada nesse sentido, porque ela trabalha no silêncio, né? Ela fez esse projeto, ela enfrentou muitas dificuldades, até que ela conseguiu, né, a simpatia e o consentimento para que esse ambulatório, que já existe há quase 2 anos, já ajudou um número muito grande, né, de mulheres, de homens e de casais no desenvolvimento da sexualidade. E nós atendemos no serviço privado, né, no Espaço Saúde, o contato é 3224-9708. Né, e nós atendemos também as pacientes no ambulatório da FAMENE, lá no Valentina Figueiredo, nas sextas-feiras com os nossos alunos, né? Então, a gente faz uma abordagem durante a consulta da sexualidade. Olha só, tá vendo? Dá para encontrar o doutor Marcelo, a doutora Yara, assim, muito fácil. Olha, a gente vai se despedindo de vocês. Nossa entrevista hoje vai estar nas nossas redes sociais, vai estar no nosso canal do YouTube, vai estar no portal 247. Sigam as redes sociais que vocês encontram, onde vai estar também. Olha só, o número do Dr. Marcelo já está na tela, tá? Nossa rede social, nosso Facebook, Marisa Sampaio, e o nosso Instagram, Afrodite Sexy, com Y, Store, tá joia? E a gente está aqui, e semana que vem, eu já vou mandar para o Dr. Marcelo e para a doutora Yara amanhã. Semana que vem a gente vai estar falando aqui sobre géis funcionais. Uma linha nova que está no mercado, chama Vem Transar Comigo, da sexóloga Tatiana Presser e do Nísio Anísio, filho do Chico Anísio. Então, semana que vem a gente vai estar falando sobre essa linha que tem muita coisa bacana, géis funcionais com sabores diferenciados. Não vou falar mais nada não, vai ficar para a semana que vem. E vou estar encaminhando para você amanhã de presente, já chegou na loja. Tá joia? E vou falar um pouquinho para vocês sobre esses géis na semana que vem. Gente, boa noite. Olha como é bom. Todo dia não, toda terça-feira às 7h30 a gente fica um pouquinho mais sexo atualizado. E não esqueçam, sexo é feito para fazer, sentir e calar. Vamos lá? Pronto.